Professora, o que é essa sílaba tônica? Gente, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, é aquela sílaba que puxa mais, né? Aquela sílaba que é mais demorada na hora que a gente vai pronunciar essa palavra, né? E para classificar, né, para classificação desse tipo de sílaba, a gente usa 3 palavrinhas. Que palavrinhas são essas? Ó, oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Vamos repetir comigo, ó. Oxítona, fala aí. Oxítona, né? Paroxítona, fala aí também, repete com a tia. Paroxítona. E a terceira, repete com atenção, olha. Proparoxítona. Repete com a tia. Proparoxítona. O que significa cada uma dessas classificações? Vamos lá. Oxítona, gente, a gente chama a palavra cuja sílaba mais forte é a última. Então, quando a sílaba de uma palavra mais forte é a última, a gente chama essa palavra de oxítona. Como é que eu vou saber se essa sílaba é mais forte? É pelo acento? Não. Nem toda palavra oxítona tem acento na última sílaba. Então, a gente tem que prestar atenção na pronúncia dessa palavra, tá bom? A gente precisa falar essa palavra com atenção nos ouvidinhos de vocês, para escutar como é que essa palavra é pronunciada. Olha isso. Como é os exemplos de papel, caju, chá, né? As palavras que são monossílabas, gente, todas elas são oxítonas, porque elas só têm uma sílaba, né? Então, a sílaba única, ela geralmente vai acabar sendo considerada como se fosse uma última sílaba, que só tem ela, né? Então, ela é oxítona, certo? Então, olha esses exemplos aqui, ó. Papel, caju e chá. Chá tem um acento, certo? Mas papel e caju não tem. Então, como é que a gente sabe? Pela pronúncia, presta atenção. Qual é dessas sílabas que a gente fala mais forte? Qual é delas que a gente demora mais quando vai falar? Presta atenção. Papel. A gente fala papel ou papel. A gente fala papel ou papel. A sílaba que puxa mais, né, é a sílaba tônica. As outras sílabas que a gente não puxa tanto, que são as sílabas que a gente fala mais rápido, a gente chama de sílabas átonas, como tem aí na observação que vocês estão vendo, né? As sílabas átonas são aquelas sílabas que não são tônicas. Cada palavra só tem uma sílaba tônica, certo? As outras sílabas que não são essa sílaba tônica são chamadas de sílabas átonas, porque a gente não pronuncia elas com força, a gente não usa tônus para pronunciar, né? Elas não são tônicas, então a gente coloca esse prefixozinho na frente, esse azinho, para dizer que essas sílabas elas não são fortes, tá bom? Então, no caso de papel, preste atenção, a gente não pronuncia papel. Se a gente pronunciasse papel, então a sílaba mais forte seria a pá, certo? Seria pá. Como a gente fala papel, a sílaba mais forte é o pel, certo? Então, como a sílaba mais forte é pel, é a última sílaba da palavra, por isso a gente chama de oxítona, certo? É o mesmo caso de caju. A gente fala caju ou caju. Presta atenção na diferença, ó. A gente fala caju ou caju, né? Se a gente falasse caju, então a sílaba mais forte seria K, que no caso é a penúltima, né? Como a gente fala caju, né? A sílaba que puxa mais é o ju, que é a última sílaba. Por isso a gente classifica como oxítona. Olha os exemplos da classificação paroxítona. Paroxítona, nós chamamos assim a palavra cuja sílaba mais forte é a penúltima. Quando a penúltima sílaba da palavra é a mais forte, a gente classifica como paroxítona, certo? Preste atenção na pronúncia dessas palavras que não tem acento. Olha isso, ó. Boneca, boneca. Olha a sílaba que puxou mais. Tá vendo? Boneca. A gente fala boneca, bonecar ou boneca. Percebeu a diferença? A gente está puxando mais, né? A gente fala mais forte, mais demorado, o né, certo? O né. Então, a penúltima sílaba mais forte, né, que é a mais forte. Por isso é uma palavra paroxítona. Não é o caso de sapato, parecido com boneca. A gente não fala sápato e a gente não fala sapató, nem sapatu. A gente fala
sapato, certo? Sapato. A gente pronuncia o sa e o to rápido, né? Mas o pá a gente demora mais. Então, o sa e o to são as sílabas átonas e o pá é a sílaba tônica, certo? Por isso, né, a sílaba pá é a penúltima sílaba. Por isso a gente chama de paroxítona. Para a gente identificar qual é a classificação das palavras, a gente precisa pronunciar e ouvir com atenção, né? Olha a palavra bicicleta, que é uma palavra polissílaba. Bicicleta, né? Qual é a sílaba que a gente pronuncia mais forte? A gente fala bicicleta, bicicleta, ou bicicletar, ou é bicicleta, né? Qual é a que a gente demora mais quando vai pronunciar? Tá claro que é o clé, né? E o clé é a penúltima sílaba da palavra, por isso ela é paroxítona, certo? Olha o caso da proparoxítona. Chamamos assim a palavra cuja sílaba mais forte é a antepenúltima. Antepenúltima é a terceira sílaba contando do final para o começo da palavra, certo? É contando do final da palavra para o começo, é a terceira sílaba, certo? A antepenúltima. Preste atenção nessas palavras aí. Geralmente, as palavras proparoxítona, a gente vai saber que elas são proparoxítonas pelo acento, certo? Geralmente elas têm um acento na sua sílaba tônica. Ó, lâmpada, xícara, helicóptero, certo? Lâmpada, a gente fala lampadar, lampada ou lâmpada. Aqui puxa mais, a gente percebe que é a lã, que é a antepenúltima sílaba, né? Olha o caso de xícara. Como é que a gente fala essa palavra? A gente fala xícara, xícara ou xícara. Tá vendo? Olha como a gente pronuncia as outras sílabas mais rápido, né? E essa sílaba xi, que é a antepenúltima, a gente puxa mais, tá vendo? Olha o caso de helicóptero. A gente não fala helicóptero e nem helicóptero, nem helicóptero, né? A gente fala helicóptero. A gente pronuncia todas as outras sílabas mais rápido. E có, a gente puxa mais, percebe? Olha, helicóptero, certo? Então, como é a antepenúltima sílaba, se você for contar, você vai perceber que é a terceira sílaba contando do final para o começo da palavra. Ó. 1, 2, 3, tá vendo? Sempre a terceira sílaba do final para o começo da palavra é a antepenúltima. E é dessa forma que a gente vai saber qual é a classificação correta das palavras, certo? Recapitulando, gente. A gente classifica pelo número de sílabas como monossílaba, as que tem só uma sílaba, dissílaba, né, as que tem duas sílabas, trissílabas, as palavras que têm 3 sílabas, polissílabas, as palavras que têm 4 ou mais sílabas. Agora, de acordo com a sílaba tônica, nós chamamos de oxítona as palavras que a última sílaba é mais forte. Paroxítonas são as palavras que a penúltima sílaba é a mais forte. E proparoxítonas são as palavras que a antepenúltima sílaba